Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a multa do bafômetro e como recorrer dessa infração que é de extrema complexidade. Vamos lá então. Sobre o amparo legal e as penalidades, a multa do bafômetro ela está prevista no artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro para a infração que você assoprar o etilômetro. E ainda se você recusou a realizar o teste do bafômetro, seja porque você havia bebido recentemente ou você estava com receio de ser conduzido até a delegacia e preso, nessa questão da recusa, você responderá pelo artigo 65-A. E ainda, geralmente combinado com o artigo 277 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, porém as consequências serão as mesmas, tanto se você fez o teste ou se você recusou o teste do bafômetro, que são 3. O débito da multa a ser pago, esse valor aqui de quase R$3.000, os 12 meses sem poder dirigir, e é uma pena fixa, você não consegue reduzir, e desconfie se algum profissional falar para você que, por intermédio de um recurso ou de uma ação judicial, ele vai conseguir reduzir para 2, 3 meses. Isso não existe, pessoal. Está previsto na nossa lei, artigo 65, vocês estão vendo aqui na tela. Caso queira, poderá pesquisar no Google, Código de Trânsito Brasileiro, e ir lá no artigo 165. Você verá que a pena é fixa, 12 meses. Tá? Então, a única maneira de evitar esses 12 meses sem poder dirigir é apresentando uma defesa ou através de uma ação judicial e arquivar esse ato administrativo, que nós chamamos de multa de trânsito. Tá? E dessa maneira você poderá fazer através de um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia há mais de 8 anos, já fui funcionário do Detran, da Polícia Militar também. Então, em relação às informações que eu estarei trazendo nesse vídeo, são todas técnicas e ainda práticas. Seguindo, sobre os métodos de detecção do bafômetro, que também é muito importante que você esteja ciente sobre isso, que são vários, seja por exame de sangue, laboratório, nesse caso aqui drogas, quando o policial suspeita que o motorista está influenciado por alguma substância psicoativa, e até mesmo nessa situação pode ser além de drogas, tá? Pode ser remédios que causem algum transtorno na mente do motorista ou até mesmo no sistema nervoso, que influenciem negativamente na condução daquele veículo. Em relação ao etilômetro, eu até trouxe aqui passivo, porque é uma dúvida muito comum entre os motoristas e acontece muito do motorista ele ser parado na fiscalização de trânsito e o policial aproximar da janela do motorista um bastão que ele vai acender uma luz verde ou vermelha. Esse bastão é o chamado etilômetro passivo e ele pode sim ser utilizado apenas como meio de triagem, mas jamais ele pode ser utilizado por si só para a lavratura da multa de trânsito, ou seja, para que você seja autuado pela recusa ou como se tivesse feito o teste. Então, por mais que você tenha recusado o teste, o etilômetro, tem que existir lá no momento da fiscalização o etilômetro ativo, com o número de série, marca e modelo, e ainda ele deve emitir um documento muito importante que se chama filipeta. E através dessa filipeta, como se fosse um documento que você pega lá no supermercado quando você faz as compras, basicamente é um documento parecido, porém terá várias informações sobre o etilômetro. E através daquilo ali, você consegue descobrir se ele está calibrado e aprovado. E ainda, agora seguimos para a constatação de sinais, que também é muito importante, você ficar ciente que, conforme a resolução 432 do CONTRAN, tem uma série de sinais de alcoolemia, que através da constatação deles por parte do policial em relação a você, motorista, você poderá ser autuado pela recusa ou por ter feito o teste, como se estivesse embriagado. Então vamos lá, vamos supor que você assoprou o teste, deu um resultado entre 0,04 até maior, né, e até 0,33, então dessa maneira você responderá de forma administrativa. E agora, se o resultado der 0,34 ou superior, você responderá de forma administrativa e judicial. E até um ponto importante aqui, que se o resultado der até 0,04, você não responderá pelo artigo 65, pela embriaguez ao volante. Isso por conta do erro máximo admissível, que sempre, toda vez que você realiza um teste do bafômetro, deve acontecer a subtração desse valor de 0,04. Então você apenas responderá administrativamente se você fizer o teste do bafômetro e o resultado der 0,05 até 0,33. Tá? Então, seguindo aqui sobre a parte dos sinais de alcoolemia, conforme a resolução 432 do CONTRAN, são vários: hálito etílico, motorista agressivo, vestes desarrumadas, olhos avermelhados, entre outros, conforme a nossa legislação.
Sobre como recorrer do processo administrativo, então toda vez que você é flagrado numa fiscalização da lei seca e multado pelo bafômetro ou qualquer outra infração que acarrete a suspensão do direito de dirigir, você sempre responderá por outros dois processos. O processo de multa, que ele é composto pela notificação de autuação, onde você terá a oportunidade de apresentar a defesa prévia, que é a primeira defesa do processo administrativo. Ao todo, serão 3 defesas dentro do processo de multa e mais 3 defesas dentro do processo de suspensão. Então, da NA, da notificação de autuação, primeira notificação, você poderá apresentar a defesa prévia conforme o prazo que está na notificação, ou eu recomendo que você verifique a carteira digital de trânsito e lá estará constando o prazo limite para apresentação. Você poderá apresentar a defesa prévia e em até 360 dias essa defesa deve ser analisada e julgada pelo órgão de trânsito. Agora, se você não apresentar a defesa prévia, o órgão de trânsito deverá, em até 180 dias, emitir a notificação de penalidade. Esse prazo deve ser respeitado. Então, você apresentando o recurso à Jari, sendo ele negado, você poderá apresentar mais um recurso que se chama recurso ao CETRAN. E o mesmo vale para tanto o processo de multa como para o processo de suspensão. E agora, uma informação bem pertinente aqui, em relação à notificação de penalidade, que costuma ser uma dúvida muito comum dos motoristas. Eu preciso pagar o débito da multa? Como que funciona isso? Em relação à notificação de penalidade, que nada mais é do que um boleto que você recebe lá no endereço do veículo, você poderá pagar com 20% de desconto e não apresentar o recurso. Se você não apresentou o recurso à Jari, você perde o direito de apresentar o recurso ao CETRAN. Agora, se você optar por apresentar o recurso à Jari e não pagar o débito da multa, você perde o direito de pagar com 20% de desconto. Jamais pague a sua multa com 40% de desconto. Se você, quando o motorista paga a multa com 40% de desconto, ele abre mão da sua defesa e, consequentemente, você será punido conforme as consequências que eu trouxe aqui no primeiro slide, que são essas aqui, são as 3 consequências. Tá? Então, eis a importância de você saber quando e se deve pagar o débito da multa. Então, você poderá, sim, pagar com 20% de desconto. Com 40% de desconto, eu não recomendo que faça isso, caso você queira recorrer. Tá? E ainda tem a opção da ação judicial, quando o processo administrativo ele é totalmente indeferido ou se você contratou um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia há mais de 8 anos, e notarmos que lá na defesa prévia ou lá no recurso à Jari, já seria pertinente ingressarmos com uma ação judicial. Então, cada caso ele é personalizado e dessa maneira a gente precisa analisar com muita calma quando apresentar a defesa, se é válido apresentar a defesa prévia ou não apresentá-la e ainda quando ingressar com a ação judicial. Então, isso vai depender da análise do profissional que você contratou, principalmente se o advogado especialista em trânsito. Isso é muito importante, que você contrate um advogado especialista em trânsito, seja aqui a Jacob Advocacia ou outro profissional aí perto da sua residência. Lembrando que nós, aqui da Jacob Advocacia, atuamos de maneira online e presencialmente. A nossa matriz ela fica aqui em Joinville, Santa Catarina, mas nós temos clientes em todo o Brasil. Tá? Agora, sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma legislação muito importante quando o assunto é bafômetro. No MBFT, então, ele contempla os procedimentos gerais a serem observados pelas autoridades de trânsito, seus agentes e órgãos de julgamento de primeira e segunda instância, Jari e CETRAN. E ainda, através do MBFT, você encontrará as fichas de fiscalização. E o referido manual, então, ele está dividido em 2 partes. Parte geral, onde são apresentadas as normas, conceitos e definições que são aplicáveis a todo o conjunto normativo, então não somente o bafômetro, mas a outras infrações também, e outros termos importantes envolvendo a fiscalização de trânsito, tanto para quem fiscaliza como para quem é fiscalizado. E ainda, o segundo ponto serão as fichas de fiscalização, que tanto para o advogado como para você, motorista, é a parte que mais importa. Eu vou te explicar o porquê disso, porque essas fichas elas vão trazer exatamente quando você poderá ser fiscalizado, ou seja, multado, e quando você não poderá ser multado, porque tem muitas situações que estão dentro desse quadro de não autuar e o motorista acaba sendo multado e abre margem, então, para a apresentação da defesa de forma administrativa ou judicial. E ainda nós temos os campos de observações do AIT
que ele traz, de forma exemplificativa, informações a serem registradas no campo de observação, no auto de infração de trânsito, com o objetivo de especificar a conduta observada pelo agente de trânsito e, através disso, trazer a maior profundidade, trazer um auto fundamentado do porquê que você foi multado, até para que você consiga entender a situação e se defender de maneira adequada. E ainda traz as tipificações, o artigo 65, como nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo, que é a multa do bafômetro, mas ele traz outras infrações também. E ainda a medida administrativa, sobre o que acontecerá com a sua habilitação, o que acontecerá com o veículo, no caso do bafômetro, caso não tenha um terceiro condutor que não esteja sob efeito de álcool, ele poderá sair da fiscalização com o seu veículo. Agora, jamais o veículo poderá ser liberado para o mesmo condutor flagrado na lei seca. Então, nós temos várias legislações pertinentes. Eu recomendo que você tire um print, que você copie e cole no Google, verifique cada legislação dessa, porque ela é muito importante, tá? Para a defesa em âmbito administrativo e em âmbito judicial também. Mas o nosso foco nesse vídeo será sobre o MBFT e as suas fichas. Então, nós temos aqui uma das diversas fichas de fiscalização, conforme o artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E veja que aqui nas fichas terá a gravidade da infração, a penalidade, quanto que você deve pagar relacionado à multa daquela infração de trânsito, ou seja, o débito, a pecúnia a ser paga, a medida administrativa, no caso do bafômetro, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, e ainda se pode configurar crime de trânsito ou não. E no caso do bafômetro, sim, conforme o artigo 306 e 310 do CTB. E tem um ponto importante também sobre quando o policial deve autuar. Então tem várias informações pertinentes. Novamente eu recomendo que você pause o vídeo, tire um print, leia com calma quando você poderá ser autuado pelo artigo 65. E ainda tem situações que o código de enquadramento é diferente. Por mais que seja o 65, tem outras fichas do artigo 65 dentro do MBFT, do Manual Brasileiro, e que o enquadramento é diferente, justamente por conta do momento que você pode ser autuado e como que você foi autuado. E muitas das defesas, elas são pautadas em relação a isso, sobre o código de enquadramento e ainda sobre como foi preenchido o campo de observações, que é um campo muito importante. Novamente, eu recomendo que você pause o vídeo e leia com calma, porque tem muita informação pertinente para a sua defesa. Aqui nós estamos diante de um auto de infração de trânsito, que é o conhecido AIT, e tem várias informações sobre o infrator, sobre o proprietário, sobre o veículo, o local da infração, a tipificação. Por exemplo, recentemente a gente trabalhou num caso que a gente conseguiu resolver de um motorista lá de Lages. Então, por mais que a gente seja de Joinville, a gente consegue atuar de forma online. E tinha 3 erros cruciais no auto de infração dele. Um deles era sobre o artigo, que o nosso cliente havia sido autuado pela recusa do teste do bafômetro, e ele foi autuado, foi destacado na tipificação apenas o artigo 65, e não um 65A. Esse aqui é um outro auto de infração, um caso totalmente diverso, porém, veja que ele foi autuado corretamente aqui neste caso. Nesse auto de infração que eu trouxe, a recusa foi devidamente tipificada, o 65A. Agora, nesse caso lá de Lages, ele foi autuado pela recusa, porém o policial colocou o artigo 65 apenas, o que ocorre um erro de tipificação. E, sem dúvidas, a gente consegue estar trabalhando de forma administrativa e judicialmente. Que nesse caso de Lages, nós havíamos obtido êxito através da ação judicial. Tá? E um outro erro também que a gente havia encontrado nesse cliente foi na localização, que o policial apenas informou o nome da rua, sem numeral, sem informar onde exatamente foi a fiscalização, sem trazer um ponto de referência. Então não foi um local concreto, mas totalmente omisso. Faltaram informações obrigatórias e importantes para a defesa. Tá? O tablet está querendo cair aqui. Tá, vamos lá. Tá? Seguindo aqui então. E outra informação importante é que naquele auto de infração do cliente que nós anulamos judicialmente, tinha um terceiro erro envolvendo o veículo. Que o veículo ele havia sido liberado para o próprio condutor fiscalizado. E isso não pode acontecer. O veículo ele deve ser liberado para um terceiro,
que não esteja sob influência de álcool. Então eu trouxe esse auto de infração aqui para você entender e enxergar como que é um ato administrativo, ou seja, uma multa de trânsito, e como que você deve observar as principais informações desse documento para que você consiga trabalhar no seu recurso, que é justamente essa etapa que nós estamos agora. Eu trouxe um exemplo e um resumo, obviamente, de como nós trabalhamos aqui na Jacob Advocacia e como elaboramos as nossas defesas ou recursos. Então isso aqui é apenas um esboço, onde você deve sempre trazer para quem que será dirigido o recurso ou a defesa e ainda trazer a placa do seu veículo, o número do auto de infração, ou seja, a infração de trânsito que você estará contestando e o órgão autuador, PRF, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim, vai depender de como ocorreu a fiscalização da lei seca em relação ao seu caso. Aqui, a qualificação, ou seja, os seus dados, o motorista ou proprietário do veículo, e ainda nós sempre trazemos os motivos da defesa prévia. Então, levando novamente em consideração esse motorista de Lages, nós trouxemos 3 motivos plausíveis, que inclusive nós conseguimos êxito já na liminar. Nós conseguimos deferimento da liminar envolvendo o erro de tipificação, inconsistência no local e ainda a controvérsia no campo de observações. Então, seguindo aqui, sempre traga na sua defesa a parte dos fatos. E até um ponto importante aqui, tá? Jamais faça próprio punho, jamais utilize o requerimento que o próprio Detran fornece. Imagina, você vai pedir auxílio para o seu inimigo, que é o Detran, ou o órgão de trânsito, a PRF. Você vai pedir auxílio para uma pessoa que está tentando te punir. Então, jamais faça sua defesa com base no requerimento que o próprio órgão de trânsito fornece para você. E também não faça próprio punho, porque em muitos casos a sua letra, infelizmente, ela não é muito legível e pode dificultar bastante a leitura por parte do julgador, que em muitos casos eles não fazem muito esforço na análise da defesa. Então, imagina você dificultar por conta da sua letra. Então, não cometa esse erro. O que eu recomendo como eu trouxe aqui, faça no Word de maneira bem simples, de maneira que seja fácil a leitura. Tá? Sempre traga a parte dos fatos e a parte do direito. Obviamente, a parte do direito, eu não trouxe nenhuma tese aqui, porque sempre vai depender do seu caso, da análise que o advogado fará da sua infração de trânsito. Então, poderá ser vários parágrafos envolvendo direito. Vai depender do que aconteceu na sua situação, ou seja, vai depender dos fatos e cada caso é único, é personalizado. E sempre inclua a parte dos pedidos, que você deseja a anulação dessa autuação e ao final sempre assine conforme o seu documento de identificação que você precisa anexar na defesa, seja na defesa prévia ou no recurso à área ou no recurso ao CETRAN. Sempre assine conforme esse documento. Nunca esqueça de assinar, senão a sua defesa ela nem será recebida por ausência de assinatura. Então veja que esses são os principais tópicos envolvendo a multa do bafômetro de uma maneira muito resumida, mas que eu tenho certeza que vai ilustrar e vai clarear muita informação e trazer respostas para dúvidas que você tinha em relação a essa infração. Então veja que não é uma infração fácil de ser trabalhada, de ser anulada, pelo contrário, é uma infração de extrema complexidade, ela é morosa. Esse processo administrativo que eu trouxe aqui no slide anterior, ele não é um processo rápido, ele costuma demorar anos, então geralmente de 2 a 4 anos, esse processo aqui até ele ser concluído, e ainda tem a parte da ação judicial, que obviamente quando você contrata um escritório de advocacia, tudo isso aqui se torna muito mais rápido, justamente porque quando você apresenta uma ação judicial, em 30, 40 dias você já tem uma liminar, tá? Diferentemente de um processo administrativo que você apresenta uma defesa prévia, o órgão de trânsito tem até 360 dias para analisar, já no recurso ele tem até 2 anos para analisar, então veja que é lento quando estamos falando apenas de processo administrativo. Então eis a importância de você procurar um profissional especializado no assunto que saiba o que está fazendo. E se você ficou com alguma dúvida sobre as explicações que eu trouxe aqui para você nesse vídeo, ou se você precisa de auxílio em relação a um caso seu ou de algum familiar seu, fique muito à vontade para encaminhar aqui nos comentários desse vídeo ou entrar em contato diretamente conosco, onde eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp na descrição desse vídeo.